Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui do nosso grupo Espiritismo para Leigos. E aqui no canal no YouTube também, Matheus Fraga. Né? Eu tô gravando aqui de manhã, só que vocês vão estar assistindo aí de noite, quinta-feira. Né? Então a gente vai continuar aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, uma mensagem sobre Santo Agostinho, que é de Erasto, discípulo de São Paulo. Né? É a última mensagem do capítulo 1. E depois tem uma nota aqui explicando mais sobre o Santo Agostinho, né? Esclarecendo alguns pontos interessantes, né? Que a gente está falando de nova era, né? E como pode, da nova era da humanidade, de progresso moral, intelectual, como pode Santo Agostinho, que era defensor da Igreja Católica, que perseguia hereges, né? Ter mudado de ideia, como assim, ele é evoluído ou não é evoluído? Né? Um exemplo, né? Do que a gente vai falar nesse evangelho. Então é isso, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, essa palavra é difícil falar para mim, e compartilhem, comentem o que vocês acharam, ideias interessantes, que acharam interessante, que não acharam interessante, sugestões de vídeos, de temas, para a gente poder dar prosseguimento aqui ao canal, para eu poder me organizar, né? Então é isso, vamos fazer nossa prece de abertura do nosso evangelho. Senhor Jesus, iniciemos mais um estudo do evangelho. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, nos trazendo tua inspiração, tua calma, podendo conduzir nossas mentes, nossos corações, para que eles possam gravitar ao seu coração. Cada vez mais evoluindo, cada vez mais se purificando através do teu evangelho. E com esse foco, com esses desejos, queremos iniciar o evangelho de hoje. Que todos do evangelho possam estar unidos num só ideal de estudo, de esclarecimento, de humildade. E que esse canal possa crescer, que seja possível que tua mensagem possa ser espalhada para cada vez mais pessoas e tua obra tenha cada vez mais trabalhadores devotados. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Então, pessoal, é aqui uma mensagem de Santo Agostinho de Erasto, discípulo de São Paulo, né? Vamos fazer aqui a leitura. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, quer dizer que traz o Espiritismo, ensina, né? E quer espalhar a mensagem. Né? Ele manifesta-se por quase toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. A falange seria tipo um grupo de espíritos, né? Um grupo de espíritos unidos no mesmo ideal, mesmas ideias, mesmo sentimento. A gente chama de falange ou egrégora. Né? Então, é dos pais da igreja, do começo lá, né? Dos primeiros. Orígenes, Agostinho, Irineu, né? São Tomás de Aquino, vários desses famosos filósofos e pais da igreja que contribuíram com o cristianismo hoje. Né? Então a gente deve muito a ele. Aí ele continua aqui. Como vários outros, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, em outro lugar. Que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. Né? Ele era pagão, ele tinha as crenças dele, ele vivia uma vida desregrada, né? Isso é uma questão interessante, pessoal, porque quando ele fala assim, quando o espiritismo, o cristianismo antigo,
o judaísmo também, no Antigo Testamento, e no Novo também, né? Falavam mal do paganismo, dos gentios, contra as práticas dos gentios. Não é porque eles são preconceituosos, não necessariamente, ou porque Deus é preconceituoso e quer ser melhor, que o Deus de Israel quer ser melhor, nada disso. É porque geralmente o paganismo na época estava ligado a rituais sexuais e drogas e sacrifícios de animais e sacrifícios humanos, como tinha lá de Baal, Moloque, né? Necromancia, né? Eles achavam que os espíritos eram deuses. Eles idolatravam os mortos, aí sacrificavam crianças, né? Para poder oferecer para o espírito receber, né? A energia vital. Um espírito parasita inferior, né? Que tinha inteligência e dominava as pessoas. Então tinha muito problema com isso. Vários tipos de rituais sexuais, de orgias com crianças e coisas horríveis. Então geralmente era isso. É isso que o espiritismo e o cristianismo antigo e o judaísmo se opunham, né? Então Agostinho foi tirado desse contexto, foi tocado pelo coração, através de Jesus, através dos espíritos que tiveram lá na encarnação dele, pessoas que tiveram em contato com ele na encarnação dele. Ele foi tocado e se voltou para Jesus de novo, né? E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se, nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Ele disse: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura, no mundo espiritual, na vida após a morte. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura, o espiritismo que viria, né? Essa é a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Se multiplica, né? Quer dizer, provavelmente ele tem o dom da ubiquidade, né? Quer dizer, aparecer em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? A gente pode estudar sobre isso depois. Não é que ele se multiplica, literalmente, né? Essa maneira de falar aqui. É como se fosse uma TV, né? O espírito se projeta na TV, ele projeta o pensamento para mais de um lugar. E conversa com mais de uma pessoa, pode até aparecer, né? É um dom que alguns espíritos mais avançados têm. Santo Agostinho, pessoal, não vamos esquecer que ele viveu ali no século V, né? 400 e pouco, século V, depois de Cristo. Tem muito tempo. 1500 anos agora, né? Na época do Espiritismo eram 1300 e poucos anos. Então, nessa época, o cristianismo ainda não era oficial eu acho que não era oficial assim, não tinha se tornado a Igreja Católica na época do Império Romano. Não lembro se é a época de Constantino, eu posso até pesquisar aqui e colocar na descrição do vídeo, né? Que Constantino pegou e teve aquela história toda do sonho dele, da batalha que ele colocou, pintou o escudo, a gente não sabe nem se é verdade direito, né? Pintou os escudos dos soldados, dos cavaleiros, venceu a batalha. Não, eu quero o cristianismo agora, religião oficial, né? Do Império Romano. Aí se tornou a Igreja Romana, né? O catolicismo. Tem até hoje. Então ele foi tirado do meio pagão, e isso foi o melhor que ele tinha na época, né? E foi um grande avanço. Ele já pressentia as verdades, e agora, passados muito tempo, ele no mundo espiritual, ele abandonou algumas crenças dele antigas que ele tinha. Vai falar sobre isso agora, aqui na nota, né? Ele já sabia da verdade que vinha, ele falava da vida após a morte, que a Santa Mônica ia conversar com ele, né? Ele pressentia. Aí vamos ler aqui a nota, que é importante, ó. Dar-se-á, venha Santo Agostinho, demoliu o que edificou? Quer dizer, ele está propagando agora o espiritismo, quer dizer que ele é contra o que ele pensava na época? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito hoje, né? Ali no século XIX, quando essa mensagem está sendo escrita. Ele vê com os olhos do espírito o que não via enquanto homem, ali no século V, encarnado, naquela encarnação. Liberta, sua alma entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelam o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou,
pôde apreciá-las mais judiciosamente, com mais cuidado, com mais critério, né? Assim aqui, teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos, e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Ele acreditava nos espíritos íncubos e súcubos, que são tipo espíritos sexuais, né? Que eles apareciam como... Isso até existe. Eles apareciam como homens ou mulheres muito bonitos. Acho que os íncubos são os que aparecem com aparência masculina e súcubos com aparência feminina, não tenho certeza. Homens e mulheres muito bonitos aí fazem sexo com as pessoas, né? Durante o sono. Isso realmente acontece, isso realmente é verdade. Pode parecer estranho, né? Faz sexo no mundo espiritual. Quando a gente está dormindo, a gente sai do corpo, né? Pode fazer um sexo que é diferente do sexo daqui. Só que Santo Agostinho, ele acreditava que era possível se reproduzir, que era possível nascer filhos, né? Aí filhos do diabo, essas coisas assim, sabe? Ele acreditava nisso. Então ele teve, agora ele como espírito ali no século XIX e até hoje, né? Depois que ele desencarnou, pode ter tido outras encarnações durante esses séculos. Mas hoje em dia, ele pensa, ele já não acredita mais nisso, né? Ele via com os olhos da época, da matéria. Falei do século V, né? O povo era menos maduro, não estava preparado ainda. E ele era um homem falho também, né? Vai melhorando, vai aprendendo. Então ele abandonou essa crença e ele teve que abandonar o anátema que ele lançou sobre a crença dos antípodas. Anátema é tipo assim, uma palavra grega que significa você discordar, sabe? Você, como é que chama? Amaldiçoar, sabe? Você dizer que tá errado. Você anatematizar, quer dizer, tá errado, isso aí tá errado. Ele disse que estava errado a crença dos antípodas. Antípoda era uma crença que tinha, que é a verdade, né? Significa pé oposto, pé ao contrário, né? Porque as pessoas já sabiam, desde acho que o século III a.C., como é o nome do grego? Esqueci o nome dele, deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Que ele calculou a esfericidade da Terra, né? Um grego, ele fazia os cálculos lá das sombras. Olha. Cálculo da esfericidade da Terra, grego. Como é o nome dele? Eratóstenes. Ele calculou a esfericidade da Terra, né? Que envolvia a medição de sombra dos postes em cidades diferentes, ele sabia a distância de cada cidade. Aí ele conseguiu calcular o tamanho da Terra, aproximado, né? Ali no século III a.C., se eu não me engano, né? Deixa eu ver. Eratóstenes. Época. Aqui, século III a.C., né? 1, 2, 3, exatamente. Em Alexandria. Então ele já calculava. Mesmo assim, nessa época de Agostinho, no século V, já depois de Cristo, tinha gente que acreditava que a Terra era plana, né? Então, ele foi um deles. Agostinho acreditava que a Terra era plana. Ele disse que estava errado essa doutrina dos antípodas. Porque pesa ao contrário, né? Porque se a gente está aqui, por exemplo, no Brasil, que é o hemisfério sul, o hemisfério norte, outro lado do planeta, o Japão, por exemplo, assim, o outro lado, né? As pessoas vão estar como se estivesse ao contrário, né? A gente está aqui em pé. Isso a gente pensava quando era criança, né? Eu já pensei isso quando era criança, que estranho. Eu tô de cabeça para baixo, a pessoa do Japão tá de cabeça para cima, ou a pessoa do Japão tá de cabeça para baixo, ou a pessoa do Japão tá de cabeça para cima, e a gente tá de cabeça para baixo, né? Se a Terra é uma bola, né? É uma esfera. E por isso que é antípoda, pé ao contrário, né? Pés opostos. Então Agostinho foi contra isso, ele estava errado, né? Ele se enganou. Hoje em dia ele reconhece que ele estava errado. Não que ele... Então, como a nota está dizendo aqui, de Kardec, não que ele demoliu o que edificou. Ele falou o que ele sabia na época, né? Ele fez o que ele pôde, ele foi muito brilhante. A filosofia dele é incrível. A gente estuda na faculdade de psicologia. Ele, Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Ele foi importante para a gente estudar psicologia, para a filosofia ocidental, né? São os dois mais famosos, né? São Tomás de Aquino e Agostinho. Aqui dos pais da igreja, dos filósofos medievais. Importantes aqui para o Ocidente, né? Na filosofia, falando em Deus, falando em religiosidade, falando em Jesus, né? É incrível demais, Agostinho. Sensacional. A teoria dele correta sobre... Quando ele fala que Deus não pode ser mal. Não foi ele que criou o mal, né? E que o mal não existe como
uma força da natureza. O mal é só a negação do bem. Quando a gente nega Deus, que é o bem, só existe o bem e o não mal, né? Como existe a luz e a falta de luz, que é a escuridão. Não existe um poder da escuridão. Não existe a escuridão em si. A escuridão é só a falta de luz. E frio e calor é a mesma coisa, né? Existe só o calor, não existe um poder do frio. O frio é só falta de calor. O calor é uma onda, né? Uma onda eletromagnética. Acho que eletromagnética. Não sei bem. A onda de calor. Uma onda, né? E a falta do calor, que é o frio, né? Então, Agostinho estava correto. A gente pensa exatamente isso. Ele falava isso no século V, né? Ele estava correto. Enfim, a gente vai evoluindo, né? Aprendendo. Ver como o homem agora um pouco turvo, né? Quando a gente está do lado de lá, a gente pode ver as coisas com mais clareza. A gente está mais desconectado da matéria, né? Que obscurece as paixões da matéria, os preconceitos aqui da matéria, obscurecem a nossa visão, muitas vezes, né? Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a sua pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito na profecia do Consolador de Jesus, né? Proclamando o espiritismo na atualidade. Outra coisa não faz, senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos bíblicos, né? Do Evangelho e tal. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga, posição parecida com a dele, né? Então é isso. Falando da nova era, dando um exemplo do Santo Agostinho, que é um espírito muito presente no espiritismo. Ele, São Luís, né? Fenelon, Emmanuel, são espíritos muito presentes na codificação espírita, ajudando a trazer a verdade, o espiritismo. E pra gente compreender, né? Eles não estão destruindo. O nome do capítulo é esse, né? Não vim destruir a lei. Eles não estão destruindo o que construíram, né? Eles estão complementando, eles estão acertando as arestas, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso evangelho de hoje. Vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Senhor Jesus, são com essas reflexões, esses ensinamentos maravilhosos do Teu Consolador, que nós encerramos nosso evangelho. Pedimos que esses ensinamentos possam nos tocar, possam nos inspirar a buscar mais conhecimento, a buscar sermos pessoas melhores, nos inspirar nesses incríveis pais da igreja, a nós escutarmos todo tipo de pensamento de outras religiões, de outras filosofias, para nós aprendermos, para nós incrementarmos e nós usarmos como base o Teu Consolador, a Tua moral, o Teu exemplo, que sabemos que Tu és o modelo e guia da humanidade. Sabemos que Tu estás em todo lugar, que os Espíritos sopram onde quer, a doutrina que Tu enviaste é dos Espíritos, eles estão em todo lugar. Queremos aprender a ser universalistas, com critério, com filtro, com sensatez, com respeito aos outros. Aprender que somos falhos, que somos humanos ainda, que nós erramos, estamos aqui na matéria. Podemos nos enganar, mas queremos sempre ter o facho luminoso do Teu Consolador, do Teu coração sagrado, nos guiando sempre ao caminho da caridade. Que os bons espíritos possam fluidificar nossas águas, que nós tenhamos um bom final de quinta-feira, um bom resto de semana, um bom final de semana pela frente. Todos do grupo sejam abençoados, que assim seja. É isso, pessoal. Peço de novo que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curtam o vídeo, compartilhem, comentem e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Que assim seja. Um abraço.